Muita gente não gosta de história do Brasil porque acha que na história do Brasil não tem grandes guerras, não tem matanças, não tem morte, sangue, e o que torna a nossa história chata. Mas nesse vídeo eu quero mostrar para vocês que isso não é verdade, porque o Brasil participou sim de uma guerra sanguinária chamada de Guerra do Paraguai. E essa Guerra do Paraguai, ela vai provocar grandes mudanças políticas e econômicas aqui no Brasil. E essa guerra acontece durante o período do Segundo Reinado. E o objetivo desse vídeo é explicar um pouco mais para vocês dessa guerra conhecida como a Guerra do Paraguai. Então, lembrando com vocês, o Segundo Reinado ele foi um período no qual nós tivemos grandes estabilidades. Estabilidade política, por causa da figura de Dom Pedro, o governante que era reconhecido como um bom governante, sábio, culto, inteligente, com uma barba cheia, bonita, que trazia toda essa estabilidade política que uma figura de imperador precisava ter. E uma estabilidade econômica por causa do desenvolvimento, da riqueza que o ciclo do café trouxe, com um grande crescimento e desenvolvimento, principalmente do estado e da cidade de São Paulo. Agora, esse segundo reinado ele foi permeado por um grande conflito que nós chamamos de Guerra do Paraguai. E a Guerra do Paraguai, ela trouxe grandes mudanças para o Brasil. Então, o que foi essa Guerra do Paraguai? O Paraguai, ele era governado por um ditador chamado de Solano Lopes, aquele sujeito que está lá no canto. E o Solano Lopes, ele tinha uma política de nacional desenvolvimentismo. O que significa isso? Ele queria que o Paraguai se desenvolvesse, sem depender exatamente das potências estrangeiras, sem depender principalmente da Inglaterra, que era a principal potência que existia naquele tempo. Então ele queria proteger os interesses do desenvolvimento da indústria e do povo paraguaio sem depender do capital estrangeiro, sem depender dos interesses estrangeiros. Só que para isso, o Solano Lopes tinha um problema. O Paraguai, ele é um país que nós chamamos de um país sem saída na América do Sul. Qual que é a característica desse país? Ele não tem acesso ao oceano, nem ao Oceano Atlântico de um lado, nem ao Oceano Pacífico do outro. Ele fica no coração continental, por isso ele não tem esse acesso. E para desenvolver a política, para desenvolver a indústria, o comércio paraguaio, Solano Lopes precisava desse acesso ao mar. E isso vai ser um dos motivos que vai levar ele a entrar em conflito com o Brasil. Na verdade, já existia um conflito político entre brasileiros e paraguaios por causa do que estava acontecendo no Uruguai. No Uruguai, a gente tinha dois partidos políticos, os brancos e os colorados. O brasileiro apoiava um determinado político, que era o Partido Colorado, e o Brasil vai acabar interferindo nas eleições do Uruguai, na política uruguaia, em favor desse partido político que era aliado do Brasil. Só que o Paraguai ele era aliado do outro partido político e os interesses paraguaios estavam alinhados com o outro partido. E essa interferência do Brasil na política uruguaia já aumentou essa treta, já criou essa treta entre o governo brasileiro e o governo paraguaio. E por causa dessa política de nacional desenvolvimentismo, o Solano Lopes ele vai aproveitar que ele tinha um exército muito maior do que o exército brasileiro, porque ele vai começar a militarizar mais o Paraguai, aumentar o seu efetivo militar. Eles tinham um exército aí de mais de 50 mil homens, em comparação, o Brasil tinha um exército de cerca de 5 mil homens. Então, ele vai aproveitar esse efetivo militar superior e ele vai invadir o Brasil em duas regiões diferentes. A primeira região que ele vai invadir o Brasil é na região aqui do Rio Grande do Sul, circulando aqui no mapa. Então, nessa região aqui, ele vai invadir o Brasil com a ideia de controlar os rios do Prata e dar esse acesso que existia para o mar. Então, Solano Lopes vai invadir território brasileiro, vai invadir o Rio Grande do Sul. Mas, além disso, ele também vai invadir o Brasil aqui no norte do Paraguai, na região dos estados do Mato Grosso do Sul agora. Então, naquela região, o Solano Lopes ele vai invadir, e nisso que ele invade o Brasil, ele vai sequestrar um navio a vapor brasileiro, que é esse navio que aparece aqui em cima, chamado de navio Marquês de Olinda. E o governo brasileiro, vendo
essa invasão do Paraguai ao Brasil vai encontrar nisso um casus belli, né, um motivo para a guerra, e vai acabar não tendo outra alternativa a não ser decretar guerra contra o Paraguai. O problema é que o exército brasileiro ele era menor, menos equipado, menos estruturado do que o exército paraguaio. Por isso, o governo brasileiro tomou uma atitude que eu vejo que nunca mais vai acontecer em toda a história, né, que é o que nós chamamos de tríplice aliança. O Brasil se aliou com 2 outros países sul-americanos contra o Paraguai. E essa tríplice aliança está expressa nas bandeiras que nós temos aqui, né? O Brasil, que já era aliado do Uruguai, né, por causa daquelas eleições que eu comentei na parte anterior do vídeo, vai conseguir convencer os argentinos a se aliar a eles, e Brasil, Argentina e Uruguai vão formar a chamada Tríplice Aliança para lutar contra o Paraguai. E essa guerra, né, é conhecida como a Guerra do Paraguai, na qual os 3 países, né, Argentina, Uruguai e Brasil, vão lutar contra o Paraguai. A gente tem uma série de batalhas que acontecem, né? A gente tem a Batalha do Tuiuti, a gente tem uma batalha naval que é chamada de Batalha do Riachuelo, né? Que é aquela batalha que está sendo representada lá em cima, na qual a gente vai destruir a marinha do Paraguai. Tem a Batalha do Forte Boquerón, que foi uma das que mais matou gente durante a Guerra do Paraguai. A ideia aqui não é explicar as batalhas, não é explicar para vocês história militar, até porque esse não é o meu forte, né? Todas as batalhas, as táticas que foram usadas nisso daí, mas também porque não é isso que o Enem e os principais vestibulares acabam cobrando. Eles não cobram tanto história militar, as histórias das batalhas, mas principalmente eles cobram as consequências que a Guerra do Paraguai teve. Por isso que eu vou falar para vocês principalmente das consequências da Guerra do Paraguai. Então, essas consequências a gente pode dividir em 2 formas diferentes. Primeiro grupo de consequências, as consequências que aconteceram para o Paraguai. Então, o que aconteceu? A Guerra do Paraguai foi uma guerra que custou muito caro para os paraguaios. Tá? Estima-se que aproximadamente 80% da população masculina do Paraguai morreu nessa guerra. Né? Então tem uma imagem chocante lá de cima, né, que são os corpos de pessoas que morreram nessa batalha apodrecendo ao relento. E o que a gente sabe sobre a Guerra do Paraguai é que a idade mínima dos soldados paraguaios ela foi diminuindo ao longo da guerra. E no começo você tinha soldados a partir de 16 anos, e à medida que a guerra foi avançando e os soldados paraguaios foram morrendo, eles foram diminuindo e aumentando a idade dos soldados paraguaios, colocando pessoas mais idosas para lutar e pessoas cada vez mais novas, 16, 14, 12, 10, e no final disse que você tinha até soldados mirins no exército paraguaio, meninos de 8, 6 anos, né, que vestiam uniformes que mal cabiam neles, pintavam barba na cara para parecerem mais velhos, mas na verdade eles eram crianças que estavam lutando e que acabaram morrendo nessa guerra. Então, aproximadamente 80% da população masculina do Paraguai acabou morrendo, inclusive o Solano Lopes, né? Porque você tem um soldado, esse que aparece lá com a lança, que é chamado de Chico Diabo, que acaba perseguindo depois de uma batalha o Solano Lopes e acaba matando o ditador do Paraguai. E o final dessa guerra para o Paraguai foi uma perda territorial enorme. Eles vão perder territórios para a Argentina, foi um dos argumentos que nós usamos para convencer eles a entrar na guerra, e eles vão ceder uma parte do território deles para o Brasil, que vai ser anexado ao Brasil, formando depois o estado do Mato Grosso do Sul. E isso vai promover uma grande destruição do Paraguai. Então o Paraguai, as consequências da Guerra do Paraguai para o Paraguai, elas foram terríveis. Agora, para o Brasil, a gente teve consequências bem diferentes. Quais consequências foram essas? Primeiro, consequências econômicas. O custo da guerra foi muito alto para nós, né? Organizar todas essas tropas, comprar equipamentos, sustentar essas tropas numa economia de guerra, tudo isso custou muito caro. Então, para isso, a gente teve que pedir desculpas para a Inglaterra, voltar a ser amiguinhos deles,
né, para eles emprestarem dinheiro, nos ajudarem com equipamento e, além de tudo isso, a gente já teve uma crise econômica que aconteceu por causa dessa guerra aqui no Brasil. Nós ganhamos um território, né, no Mato Grosso do Sul, mas a principal consequência que nós tivemos foi o fortalecimento do exército brasileiro. Então, o que você tem que entender aqui é o seguinte: o exército brasileiro, durante o período regencial, ele era desorganizado, ele tinha poucos soldados, tanto que foi fundada a Guarda Nacional e a gente teve que contratar mercenários. Mas a Guerra do Paraguai, ela foi um grande motivador para uma organização e uma modernização de nossas tropas. Então a gente passou de um efetivo de 5.000 soldados para 125.000 soldados, né? E para a formação disso a gente teve vários elementos diferentes. A gente teve a formação dos voluntários da pátria, eram as pessoas que se voluntariavam para a guerra, né? A gente teve mulheres que se fantasiaram de homem, né, para poder participar dessa guerra. Teve uma que até depois foi condecorada por Dom Pedro II, né, reconhecida como uma grande heroína nessas batalhas todas que aconteceram. A gente teve cafeicultores que, para não mandar os seus filhos, eles mandavam os escravos no lugar. Então, boa parte dos nossos soldados era formada por negros. Tanto que os paraguaios tentavam tirar sarro do nosso exército, chamando eles de macacos, porque boa parte dos nossos soldados era formado por negros, né, que acabaram se destacando bastante nessa guerra. E essa guerra promoveu uma modernização do exército brasileiro, promoveu um crescimento do exército brasileiro, promoveu o surgimento de grandes heróis de guerra, né? A gente tinha o Duque de Caxias, que vai liderar uma parte do nosso exército. Depois você vai ter Marechal Deodoro, Marechal Floriano Peixoto, o Conde Deu, né? Que era o genro do Dom Pedro II. Então a gente vai ter grandes destaques nessa guerra. E tudo isso vai promover um grande fortalecimento do exército brasileiro, que vai sair dessa guerra com a moral lá em cima. Então, esse processo de fortalecimento do exército brasileiro é a principal consequência da Guerra do Paraguai para o Brasil. E tem mais um detalhe: o exército brasileiro sai da Guerra do Paraguai sendo um dos principais defensores do abolicionismo. Por que isso? Porque boa parte dos nossos soldados eram negros. E os oficiais do exército brasileiro viram que, na hora da guerra, branco e negro eram todos iguais, que o negro mostrava o seu valor, que o negro não era inferior ao branco. Então o exército brasileiro, defendendo seus soldados depois da guerra, ele começa a defender essa ideia da abolição da escravidão. Tá? Então essas são as principais consequências que nós temos da Guerra do Paraguai. E existem também duas visões diferentes a respeito da Guerra do Paraguai. A primeira visão é uma visão que aconteceu muito durante os anos 60 e 70, né, 1960 e 1970, que foi uma visão meio romantizada a respeito da Guerra do Paraguai. Né? O que essa visão romantizada ela procurava enxergar nessa Guerra do Paraguai? A ideia de que o Paraguai era uma potência emergente, ou seja, era um Paraguai que era rico e estava enriquecendo cada vez mais. Com isso, ele vai chamar a atenção da Inglaterra, que, preocupada com a perda da sua influência aqui na América, vai manipular o conflito para que esse conflito acontecesse e eles destruíssem o Paraguai, né, para que ele não fosse um exemplo negativo para os outros países aqui da América e eles continuassem dependendo da Inglaterra. Então essa visão tradicional a respeito da Guerra do Paraguai, ela aponta essa interferência inglesa para que os interesses ingleses prevalecessem aqui na América e o Paraguai, que era um modelo de potência em desenvolvimento, ele acaba sendo destruído. Ou seja, ele era rico, ia se enriquecer mais, ia se transformar num paraíso aqui na Terra e a Inglaterra foi lá e destruiu tudo isso. Só que a gente sabe atualmente que isso não é verdade. O Paraguai não era uma potência, ele era pobre. Quem começou essa guerra foram os próprios paraguaios mesmo. O Brasil recorre à Inglaterra depois que esse conflito já tinha acontecido. Então a visão tradicional não romantiza o Paraguai, né, como um exemplo de potência em desenvolvimento, como um paraíso aqui na Terra, como essa visão tradicional tinha, e também
não vê a guerra como algo manipulado pela Inglaterra. Isso favoreceu os interesses ingleses, favoreceu, mas não que foi manipulado pela Inglaterra para que os seus interesses prevalecessem aqui. Tá? Então, isso são duas visões diferentes a respeito da Guerra do Paraguai, o que também os vestibulares gostam bastante de cobrar a respeito desse assunto. Tá? Então, essa Guerra do Paraguai vai promover grandes mudanças econômicas, mas principalmente mudanças sociais aqui no Brasil, porque eles vão começar a defender a abolição da escravidão, que vai ser um dos elementos que vai levar a essa abolição da escravidão e mudanças profundas na sociedade brasileira. Certo, pessoal? Próximo vídeo eu explico isso para vocês.